Faremos agora a correção da atividade que abordava a definição de logaritmo. A primeira questão: calcule o valor de x em cada uma das equações. O item A traz o seguinte: o logaritmo de x na base 3 é igual a 4. Bem, o que a gente viu? Para a gente resolver qualquer logaritmo, eu vou pegar a base do logaritmo, elevar ao resultado, que é o logaritmo, e igualar ao logaritmando. Desse modo, então, se eu tenho que o logaritmo de x na base 3 é igual a 4, então a gente vai poder pegar a base 3 elevada a 4 e igualar a x. Desse modo, então, a gente vai ter que 3 elevado a 4 é 81. Então, 81 é igual a x ou x é igual a 81. Portanto, então, no item A, nós temos que o conjunto solução ele é formado pelo 81. Desse modo, se o logaritmo de x na base 3 é igual a 4, a gente vai ter que o x tem que ser igual ao 81. O item B, o logaritmo de 25 na base x é igual a 2. Então, a gente resolve do mesmo jeito. A base elevada ao logaritmo tem que dar igual ao logaritmando. Com isso, então, se o logaritmo de 25 na base x é igual a 2, então a base x elevada a 2 é igual a 25. Bem, se x ao quadrado é igual a 25, então x é a raiz quadrada de 25. Nós sabemos que a raiz quadrada de 25 é mais ou menos 5, mas vamos lembrar que o x ele é a base de um logaritmo. E a gente viu que a base de um logaritmo ela tem que ser sempre positiva. Desse modo, então, como não pode ser negativa o valor da base, nós temos que o x é igual a 5. Portanto, no item B, o conjunto solução formado apenas pelo elemento 5. O item C ele traz o logaritmo de 27 na base 3 é igual a x. Então, vamos aplicar a definição do mesmo jeito. Se eu sei que o logaritmo de 27 na base 3 é igual a x, se eu sei dessa afirmação, então eu posso pegar a base 3 elevada a x, isso é igual a 27. Bem, se a base 3 elevada a x é igual a 27, vamos lembrar que 27 é 3 ao cubo. Então, 3 elevado a x é igual a 3 ao cubo. Corta as bases 3, a gente vai ter então que x é igual a 3. Portanto, o conjunto solução no item C, formado apenas pelo elemento 3. O item D, o logaritmo de 4 na base 1/8 é igual a x. Então, é só aplicar a definição de logaritmo como a gente já fez nos itens anteriores. Mas antes a gente vai trabalhar com as potências que nós temos, a gente vai igualar as bases. Você vai pegar, por exemplo, e observar que 1/8 é 2 elevado a menos 3 e vai observar que 4 é 2 ao quadrado. Poderia ser resolvido logo direto aplicando a definição, mas eu preferi nesse item primeiro colocar as potências para ver se facilita. Então ficou o logaritmo de 2 ao quadrado na base 2 elevado a menos 3 é igual a x. Agora sim eu apliquei a definição do logaritmo. A base 2 a menos 3 elevado a x é igual ao logaritmando, que é 2 ao quadrado. Essa potência de potência multiplica os expoentes, então fica 2 elevado a menos 3x é igual a 2 ao quadrado. Corta a base 2, menos 3x é igual a 2, portanto x é menos 2 sobre 3. Com isso, então, o conjunto de solução do item D, formado pelo elemento menos 2 sobre 3. O item E, o logaritmo de 1 sobre 10.000 na base 10 é igual a x. Lembrando que como aí se trata de base 10, essa base 10 eu coloco se eu quiser. Se eu quiser escrever apenas log de 1 sobre 10.000 igual a x, está correto também, porque a gente viu que a base 10 ela pode ser deixada de ser escrita. Bem, tendo isso, a partir disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar algumas propriedades. Na verdade, vou aplicar algumas potências e vou aplicar a definição de logaritmo. Então, se o logaritmo de 1 sobre 10.000 na base 10 é igual a x, vamos lembrar, primeiro, aplicando aí a definição de logaritmo, que a base 10 elevada a x é igual a 1 sobre 10.000. Bem,
Se 10 elevado a x é igual a 1 sobre 10.000, vamos lembrar que esse 10.000 é 10 elevado a 4. Então, 10 elevado a x é 1 sobre 10 elevado a 4. Para a gente igualar as bases, eu terei que tirar esse 1 de cima da fração. Para tirar o 1, é só trocar o sinal do expoente da potência. Então, fica 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 4. Bem, corta as bases 10 e iguala os expoentes. Então, você chega na conclusão de que x é igual a menos 4. Logo, o conjunto de solução do item E é formado apenas pelo elemento menos 4. O item F. Logaritmo da raiz quadrada de 2.401 na base 7 é igual a x. Vamos aí aplicar a definição de raiz e vamos também aplicar a definição de logaritmo. Se eu tenho que o logaritmo da raiz quadrada de 2.401 na base 7 é igual a x, eu posso escrever o seguinte: a base 7 elevada a x é igual à raiz quadrada de 2.401. Bem, mas a raiz quadrada de 2.401 é 49. Então, fica 7 elevado a x igual a 49. Lembremos que o 49 é 7 ao quadrado. Então, 7 elevado a x é igual a 7 ao quadrado. Corta as bases 7 e nós temos x igual a 2. Então, no item F, o conjunto de solução formado apenas pelo elemento 2. A segunda questão, também parecida com a primeira. Determine o valor de cada um dos logaritmos a seguir. O item A, eu tenho o logaritmo de 1 sobre 16 na base 1 sobre 2. Como a gente já viu durante a aula explicativa, é só pegar esse logaritmo e igualar uma letra. Então, eu vou dizer que x é igual ao logaritmo de 1 sobre 16 na base 1 sobre 2. Desse modo, então, eu vou pegar a base, que é 1 sobre 2, elevado a x, é igual a 1 sobre 16. Eu apliquei a definição de logaritmo. Bem, 1 sobre 16, vamos lembrar que é 1 sobre 2 elevado a 4. Então, nós temos que 1 sobre 2 elevado a x é 1 sobre 2 elevado a 4. Corta as bases 1 sobre 2 e nós temos que x é igual a 4. Portanto, então, o logaritmo de 1 sobre 16 na base 1 sobre 2 é igual a 4. O item B. Logaritmo de 1 sobre 9 na base 3. Bem parecido com o anterior, eu vou dizer que x é igual ao logaritmo de 1 sobre 9 na base 3. Desse modo, então, a partir da definição de logaritmo, eu pego que 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9. Se 3 elevado a x é igual a 1 sobre 9, vamos lembrar que 1 sobre 9 é 1 sobre 3 ao quadrado. Bem, além disso, nós sabemos que para tirar esse 1 do numerador da fração, é só trocar o sinal do expoente. Então, vai ficar que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 2. Corta as bases e eu concluo que x é igual a menos 2. Com isso, então, o logaritmo de 1 sobre 9 na base 3, ele é menos 2. O item C, logaritmo de 0,1 na base 10. Novamente, eu lembro que, como se trata de um logaritmo decimal, eu coloco a base 10 se quiser. Então, eu vou dizer que x é igual ao logaritmo de 0,1 na base 10. Desse modo, então, eu pego a base 10 elevado a x, dá igual a 0,1. Bem, 0,1 é 1 sobre 10, que é, na verdade, 10 elevado a menos 1. Então, nós temos que 10 elevado a x é igual a 10 elevado a menos 1. Corta a base 10 e a gente conclui que x é igual a menos 1 e, portanto, o logaritmo de 0,1 na base 10 é igual a menos 1. O item D, logaritmo de 30 na base 30. Vamos lembrar que esse logaritmo eu posso fazer direto. A gente viu que toda vez que a base for igual ao logaritmando, o resultado é 1. A gente vai ver que isso aí vai dar 1. Bem, mas fazendo o cálculo sem ser pela propriedade que eu já falei, se eu tenho que x é o logaritmo de 30 na base 30, então a gente pode escrever que 30 elevado a x é igual a 30. E vamos lembrar que 30 é 30 elevado a 1. Então, 30 elevado a x é igual a 30 elevado a 1. Corta as bases 30 e concluímos que x é igual a 1.
como a gente já esperava, né? Então, o logaritmo de 30 na base 30 é igual a 1. O item é 6 elevado ao logaritmo de 10 na base 6. Esse item ele é um pouquinho mais trabalhoso, vamos dizer assim, ele é um pouquinho mais difícil de a gente ver o resultado. O que a gente vai fazer? Eu vou dizer que x é igual a 6 elevado ao logaritmo de 10 na base 6. E aí nós vamos fazer o cálculo ao contrário. O que é fazer o cálculo ao contrário? A gente viu o seguinte, para você resolver um logaritmo, você pega a base, eleva ao resultado e iguala ao logaritmando. Se vocês olharem, o que nós temos aí é, na verdade, a resolução de um logaritmo. Nós temos a base 6 elevada ao resultado, que é logaritmo de 10 na base 6, igual ao logaritmando, que é x. Então, se nós já vimos que a base é 6, que o logaritmando é x, a gente pode fazer de trás para frente, vamos dizer assim. A gente pode desfazer o logaritmo. Repetindo, nós temos a base 6 elevado ao resultado, que é o logaritmo de 10 na base 6, dando igual ao logaritmando, que é x. Então, você sabe que a base é 6, o logaritmando é x, e o resultado é o logaritmo de 10 na base 6. Com isso, então, você pode escrever que o logaritmo de x na base 6 é igual ao logaritmo de 10 na base 6. Eu pensei ao contrário da definição de logaritmo. Se esses logaritmos são iguais e eles possuem a mesma base, então a gente pode cortar os logaritmos e igualar só os resultados. Então, corta os logaritmos e a gente conclui que x é igual a 10. Então, com isso, 6 elevado ao logaritmo de 10 na base 6 é igual a 10. E isso seria o nosso conjunto de solução. No item F, eu quero o logaritmo de 1 na base 5. Vamos lembrar que aí tem uma propriedade. Toda vez que eu tiver um logaritmo de 1, ou seja, um logaritmo onde o logaritmando é 1, o resultado é 0. Mas vamos provar por quê que o resultado é sempre 0. Então vamos dizer que o logaritmo de 1 na base 5 é igual a x. Aplicando a definição de logaritmo, então nós vamos ter que 5 elevado a x é igual a 1. Vamos lembrar que 1 é 5 elevado a 0, então 5 elevado a x é igual a 5 elevado a 0. Corta as bases 5 e concluímos que x é igual a 0. Ou seja, o logaritmo de 1 na base 5 é igual a 0, como a gente já esperava. O item G, logaritmo de 81 sobre 16 na base 2/3. Fazemos idêntico ao que a gente fez nos anteriores. Vamos dizer que esse logaritmo ele é igual a x. Então, se o logaritmo de 81 sobre 16 na base 2/3 é igual a x, aplicando a definição de logaritmo, a base 2/3 elevada a x é igual ao logaritmando 81 sobre 16. Agora a gente vai tentar igualar as bases. Para isso, vamos lembrar que 81 é 3 à quarta e 16 é 2 à quarta. Esse expoente 2 que está no numerador e no denominador da fração, eu coloco ele uma vez fora do parêntese. Então, 2/3 elevado a x é 3 meios elevado a 4. E aí você percebe que a base está invertida. Eu tenho base 2/3 e base 3 sobre 2. Para você inverter essas bases e ficar todas elas 2/3, eu tenho que trocar o sinal do expoente. Então você escreve 2/3 elevado a x é igual a 2/3 elevado a menos 4, como eu disse, para eu poder inverter a base e deixar todas 2/3. Bem, corta as bases, então a gente conclui que x é igual a menos 4. Desse modo, então, o logaritmo de 81 sobre 16 na base 2/3, ele é igual a menos 4. O item H, o logaritmo de 125 na base 1 sobre 5. Eu vou dizer que esse logaritmo ele é igual a x. Então, se ele é igual a x, você aplica a definição de logaritmo. A base 1/5 elevado a x, que é o valor do logaritmo, é igual ao logaritmando 125. Bem, vamos lembrar que 1/5 é 5 elevado a menos 1 elevado a x. E vamos lembrar que 125 é 5 ao cubo.
Essa potência de potência multiplica os expoentes. Menos 1 vezes x dá menos x. Então 5 elevado a menos x é igual a 5 ao cubo. Corta as bases 5 e eu tenho que menos x é igual a 3. Troco o sinal de todo mundo, portanto x é igual a menos 3. Desse modo, então, o logaritmo de 125 na base 1/5 é igual a menos 3. O item I. O logaritmo de 10.000. E aí, claro, nós já sabemos que como eu não coloquei a base, subtende que é um logaritmo decimal. Subtende que a base é 10. Bem, vamos chamar esse logaritmo de x. Então, nós temos que x é o logaritmo de 10.000. Desse modo, a base, que é 10, elevada a x, é igual ao logaritmando, que é 10.000. Vamos lembrar que 10.000 é 10 elevado a 4. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 4. Eu vou agora cortar as bases e igualar o expoente. Portanto, x é igual a 4. Desse modo, o logaritmo decimal de 10.000 ele é igual a 4. E com isso, então, a gente chega ao fim da correção dessa atividade, que abordava principalmente a definição de logaritmo.